Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. Antes de falar sobre o tema principal desse vídeo, que vai ser sobre dinossauros, que é um tema que eu gosto muito de falar e que eu fico sempre devendo para vocês, antes eu quero falar sobre a promoção até o final de ano da Doppel Store, certo? Camisetas com temáticas científicas ou nerds ou geeks ou enfim, ligadas a tudo isso do universo pop e científico que as pessoas gostam. Se vocês gostarem desse tipo de temática, deem uma olhada no link que eu vou deixar aqui embaixo. Até o final do ano vai ter descontos, tá? Uma Black Friday estendida, o patrão ficou louco. É um desconto especial para todas essas camisetas e aí vocês deem uma clicada no link para poderem acessar se vocês tiverem vontade de comprar. Aí é um bom presente de Natal para muita gente. Vamos pro tema do vídeo, que foi a descoberta de um novo dinossauro da Mongólia. Essa descoberta é interessante e é um pouco parecida, infelizmente, com outros vídeos que eu já fiz aqui no meu canal sobre descobertas fósseis, porque a gente pode fazer uma discussão sobre a parte evolutiva, anatômica desse bicho, e uma discussão sobre a questão da exploração de fósseis ao redor do mundo, tá? Então, primeiro eu vou falar da parte científica, da parte que é mais legal, que é sobre o que é esse dinossauro e por que ele é tão diferente do que a gente conhece. Um primeiro ponto a ser falado é que esse dinossauro ele é muito pequenininho, ele, pelo que eu entendi, ele é desse tamanho ou até menor. Ele, portanto, é muito frágil, é muito difícil você preparar ele mecanicamente com os aparelhinhos que a gente conhece. Então, hoje, existem técnicas de tomografia, como eu já discuti naquele meu vídeo falando sobre o trabalho do Saturnalia, tá? Vou deixar linkado aqui do lado. Esse trabalho aqui foi utilizando uma técnica mais do que moderna de tomografia 3D, que é usando um síncroton. A qualidade das imagens é extraordinária, são uns ossinhos super delicados, super fininhos, super pequenininhos, e ele consegue escanear com uma precisão extraordinária, com uma quantidade de detalhes assim que é inacreditável. Tá? Eu vou deixar algumas imagens no decorrer do vídeo que vocês vão ver porque que é tão legal essa tomografia aí do síncroton. Este dinossauro que foi descoberto, ele é da linhagem dos dromeossauros. São muito conhecidos do grande público porque eles incluem o Velociraptor, tá? E o seu parente mais famoso, que é o Deinonychus, que foi utilizado no filme Jurassic Park, que naquela época ainda chamava Velociraptor. Gera uma confusão nas pessoas achando que o Velociraptor era um bicho de 1,80 m, quando na verdade esse bicho era pequenininho. E o Velociraptor também é um bicho da Mongólia. A Mongólia tem lá o deserto de Gobi, né, que é uma das áreas mais conhecidas por causa dos seus dinossauros. Cerca de 5% de todas as espécies de dinossauros conhecidas vêm do deserto de Gobi, lá da Mongólia. Então é um lugar muito interessante, que as formações datam da segunda metade do Cretáceo, tá? Ou seja, já é quase chegando no final da era dos dinossauros, e boa parte do material é de dinossauros de pequeno porte. A Mongólia tem alguns dinossauros gigantescos, como Tarbossauros, mas a maioria dos dinossauros lá na Mongólia são dinossauros de pequeno porte, e principalmente muitos dinossauros carnívoros da linhagem que vai dar origem às aves. E os dromeossauros estão nesta linhagem. Há muito tempo que a gente já sabe que o Velociraptor tinha penas, do mesmo jeito que o Deinonychus provavelmente tinha penas também, e esse bichinho aqui que foi encontrado, apesar de não ter sido encontradas impressões de penas no corpo dele, a gente sabe que ele era provavelmente muito emplumado por causa do parentesco dele. Então o bicho que vem logo antes deles na escala evolutiva tinha penas, os bichos que vêm depois têm penas. Então é muito difícil que ele não tivesse penas, ainda mais porque ele é um bicho pequeno. Então, como eu já fiz naquele meu vídeo discutindo se o tiranossauro tinha penas ou não, quando o bicho é grande a gente pode ter até algumas dúvidas se tinha pena ou não, mas os bichos pequenos provavelmente todos tinham penas, inclusive por causa do estilo de vida desse bicho, que é muito louco, e é isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Porque o mais louco é isso, graças à anatomia dele a gente consegue ter uma ideia muito precisa de qual seria o estilo de vida dele. O trabalho aqui foi muito bem feito por um pesquisador italiano, né, que é o Andrea Cal, foi o primeiro autor, e uma série de outros professores de diversas instituições, cada um deles com a sua especialidade, que ajudaram a compor esse artigo que saiu na Nature. Pois bem, o que chama atenção nesse bicho? Primeiro, ele tinha o rabo razoavelmente curto para o tamanho dele, ou seja, para um dinossauro carnívoro, era um rabo particularmente muito curto. Um pescoço particularmente muito longo. Tanto é que, óbvio, todos os dinossauros, especialmente da linhagem dos sauropsídeos, né, que inclui os terópodes e os saurópodes, tem como característica o alongamento do pescoço. Os saurópodes a gente nem precisa ficar falando, né? Brachiosauro, Mamenchisauro, essas coisas assim, que tem pescoços absurdamente compridos, metade do comprimento do bicho é só pescoço, mas entre os terópodes tem um limite de comprimento desse pescoço. Você pode ver aí que alguns tinham um pescoço bem comprido, como o espinossauro,
como os ornitomimos, né, dinossauros imitadores de avestruz, como o terizinosauro, só que esse bicho aqui particularmente tinha o pescoço muito comprido. Metade do comprimento, desde da ponta do focinho até o começo do rabo, ou seja, excluindo a cauda, metade do comprimento é pescoço, tá? Ou seja, uma proporção que não é encontrada em outros terópodes, ou seja, em outros dinossauros carnívoros. E esse pescoço tinha uma característica muito estranha nas suas vértebras. Aqui eu teria que ficar entrando em uma série de nomenclaturas, eu vou tentar evitar isso, mas é importante dizer que as vértebras, de praticamente todos os vertebrados terrestres, né, possuem um encaixe na vértebra anterior, na vértebra posterior, e esse encaixe serve como uma articulação para permitir o movimento lateral delas. Às vezes esse encaixe, essa articulação, ela é mais rígida, justamente para evitar uma movimentação muito grande. Às vezes ela permite até mais uma movimentação para cima e para baixo, tá? Então, cada especialização que você tem dentro de vertebrados tem esse encaixe direcionado e posicionado em sentidos diferentes. Porém, nesse bicho aqui, além de eles serem completamente horizontais, ainda formava como se fosse uma placa na parte de trás que os pesquisadores tentaram comparar com os animais existentes hoje, né, que isso é chamado de atualismo, ou seja, quando você vai tentar interpretar um fóssil fazendo uma comparação com os bichos atuais, e eles descobriram que só tem 2 grupos atuais que possuem esse tipo de articulação nas vértebras do pescoço. As tartarugas de pescoço longo, ou seja, cágados, né, geralmente, que vivem em lagos, e os cisnes. Os 2 são bichos que se alimentam de peixes e presas muito rápidas dentro da água, que precisam ter uma locomoção muito rápida do pescoço, e ainda por cima ele tem uma adaptação nos membros da frente, né, ou seja, nos braços, com uns dedos muito compridos. Eles encontraram algumas características muito peculiares, inclusive na articulação dos dedos, tal, no formato dos metacarpos, que sugerem, tá? Inclusive eles fizeram uma avaliação morfométrica, que é, ou seja, comparando com vários grupos animais, né, fazendo a parte de morfologia, né, que sugere que esses bichos eles podiam se locomover com os membros anteriores, para nadar, talvez para fazer alguns mergulhos dentro da água, mais ou menos como pinguins fazem hoje. Então ele talvez tivesse um tipo de adaptação para capturar presas aquáticas dentro da água. Uma outra adaptação muito interessante no crânio dele, agora a gente vai falar mais do crânio do bicho, é que esse bicho tinha o crânio achatado, com um bico, formando um bico como se fosse um bico de um pato. Não dá para saber se ele tinha uma membrana coriácea em cima, que nem o bico das aves. A narina desse bicho tem uma característica muito interessante, que é a posição dela. Não era na região anterior do focinho, ou seja, na ponta, na extremidade do focinho, como em 99,99% dos dinossauros carnívoros, tá? A narina fica um pouco mais para trás do focinho. Só tem um outro grupo de dinossauros terópodes, né, dinossauros carnívoros, que tem essa característica, que são os espinossauros, que são aqueles bichos com vela, que foi o grande vilão do Jurassic Park 3, que saiu um artigo recentemente falando que, na verdade, eles deviam ter os membros traseiros mais curtos, que é um artigo que eu questiono bastante, eu não levo a ferro e fogo aquilo, porque, afinal de contas, o membro anterior era de um exemplar, o membro posterior era de outro, eles não acharam o membro dos dois. Sei lá, eu questiono muito as afirmações desse artigo, que são levadas como verdade por muitos pesquisadores em todos os trabalhos de divulgação científica, mas, de qualquer maneira, não há o que negar que os espinossauros tinham uma adaptação para a piscivoria, ou seja, para comer peixes e para, pelo menos, pegar, né, pescar essas presas na água. Essa narina retraída para trás permitia que o bicho continuasse respirando enquanto ele punha a ponta do focinho para dentro d'água, que é uma posição de emboscada muito mais prática, certo? Do que você ter a narina saindo exatamente na ponta do focinho, que faz com que você não possa colocar a ponta do focinho dentro d'água sem se asfixiar. Então, essa adaptação nesse bicho que acabaram de descobrir indica uma convergência evolutiva para o mesmo tipo de habitat, que é pegar peixes dentro d'água. Uma característica também presente no pré-maxilar, né, ou seja, nesse osso que forma a ponta do focinho, é a quantidade de dentes. Tem muitos dentes, tem 11 pares de dentes aqui, ó, justamente nessa região aqui da ponta do focinho, sem contar os dentes do fundo da boca, tá? Que é provavelmente mais uma característica para que ele conseguisse pegar peixes, né? Isso é mais uma característica que esse dinossauro aqui apresentou, que demonstra que ele tinha esse hábito de vida, né? E um último que foi possível graças a esse tipo de escaneamento do síncroton, que eles fizeram uma análise, né, dentro do pré-maxilar desse bicho, mostrando os canais internos
que são ocupados por vasos sanguíneos, né, que os crocodilos atuais também têm, e muitas aves também têm, como patos, por exemplo. Esses vasos sanguíneos e esses nervos, inervando ricamente aquela região, são parte da formação de órgãos sensoriais que são formados na lateral desse focinho, que ajudam o predador a sentir a distância da presa, a perceber mínimas alterações na movimentação da água. E esse tipo de sensibilidade, de hipersensibilidade, é muito útil para o bicho conseguir capturar suas presas com precisão. Eles descobriram uma rica inervação nessa ponta do focinho desse dinossauro, inclusive com vários furinhos, vários forames na parte de fora que indicam que essa inervação ela passava até a pele do bicho, tá? Ou seja, que tinha vasos sanguíneos e nervos passando por ali, que é uma característica que está presente exatamente nos animais atuais que fazem esse tipo de pescaria, né? Como por exemplo cisnes e patos, e também em crocodilos. Tá? Então, não há muito o que discutir que o hábito de vida desse bicho era um hábito de vida aquático, e o formato dele indica que ele parecia um pato, ou seja, é um dinossauro não aviano, ou seja, ele não é da linhagem que vai dar origem aos patos milhões de anos depois, mas ele tinha uma adaptação física parecida com a dos patos. O que é muito interessante porque mostra que esses dinossauros, quando eles estavam chegando ali no limite entre virar ave e não virar, eles já estavam começando a se adaptar para hábitos de vida que depois as aves atuais acabaram desenvolvendo também, mostrando que a genética deles permitia esse tipo de adaptação com uma razoável facilidade, né? Usando muito da movimentação do pescoço, usando muito das adaptações dos membros, tá? E no caso desse bicho aqui, já encurtando o rabo também, né? Porque isso é uma característica das aves que vai surgir depois, que é o rabinho curto, na verdade, com todas as vértebras fusionadas, formando um pigóstilo, que eles chamam. E aí você pergunta, como a gente sabe então que ele é um dromeossaurídeo? Como é que a gente sabe que ele não é um pato esquisitão e sim um dinossauro da linhagem do Velociraptor? Aí é que entra aquela questão de características compartilhadas. Se você não sabe do que eu estou falando, veja aquele meu vídeo sobre cladística, em que eu explico o mínimo que vocês precisam entender sobre isso. Ou seja, você tem características que esse dinossauro aqui que foi encontrado compartilha com o Velociraptor, ou seja, que são evidências muito fortes de que eles são da mesma linhagem, e não que esse bicho aqui é um pato perdido ali, né, que, sei lá, ganhou dente de novo e ficou com o rabo comprido. Como que a gente sabe? Por exemplo, as falanges do segundo dedo do pé eram curtas, formando uma garra mais recurva que mantinha-se levantada. Ou seja, é uma característica que todos os dromeossaurídeos têm, que ficou conhecida no filme Jurassic Park, inclusive, e esse dinossauro que foi encontrado também a tem. Entre outras características, tá? Que eu não vou ficar explicitando aqui, porque senão vai dar muito trabalho. Eles fizeram uma análise filogenética, e foi muito interessante essa análise filogenética, porque não só o bicho foi posicionado dentro de Dromaeosauridae, como também dois táxons enigmáticos, que ninguém sabia direito aonde encaixar, também encontrados na Mongólia, também de pequeno porte, também com algumas adaptações que ninguém sabia muito bem, mas só que eles eram mais fragmentados, caíram juntos com esse bicho na mesma família, tá? Então eles conseguiram formar uma família nova. Então eu vou ter que falar agora qual é o nome que esse dinossauro recebeu. Ele ganhou o nome de Hauscaraptor. Por que ele ganhou esse nome complicado? E aqui a câmera me trollou, ela desligou sozinha e eu não vi que ela tinha parado de gravar, então estou gravando aqui um excerto. Hauska Osmolska foi uma paleontóloga polonesa, foi uma das pioneiras a fazer escavações no deserto de Gobi. Foi ela que descreveu uma infinidade de dinossauros descobertos no deserto de Gobi. Ela faleceu em 2008, que é uma pena, eu queria muito ter tido a oportunidade de conhecê-la. E como ela se chamava Hauska, certo? Então Hauscaraptor em homenagem a Hauska Osmolska. E a família ganhou o nome de Hauscaraptoridae. Então você tem aí essa nova família e que demonstra que a gente tem muito pouco conhecimento ainda, né, mesmo com tanta pesquisa, mesmo com tantos anos de estudo, sobre a diversidade real dos dinossauros, especialmente no final do Cretáceo, que é uma coisa muito interessante. Eu não sei quanto a vocês, mas eu me sinto muito curioso com relação a isso. Eu acho isso fantástico, eu acho que é uma coisa muito legal de você saber como que eram as comunidades ecológicas naquele período, porque olha a quantidade de dinossauro, olha como que os dinossauros conseguiram ocupar vários nichos diferentes naquela época. Vamos então agora falar sobre o segundo assunto, tá? Que não é a parte anatômica do bicho, e sim sobre a questão que envolve a descoberta dele. A Mongólia é um país onde a comercialização de fósseis é proibida, tá? Os fósseis são considerados um patrimônio histórico e cultural do país, tá? A Mongólia é um país muito
pobre, digamos assim, é um país que não tem grande produção econômica, alguma coisa assim, é um país que vive ainda do passado, lá do Gengis Khan, na época do Império Mongol, sei lá, mais de 1000 anos atrás, fica pressionado lá entre a China e a Rússia, que a China quase anexou a Mongólia várias vezes, a Rússia que não deixou, tal, enfim, toda aquela história. A Mongólia tem um punhado de cidades, tem Ulaanbaatar lá, que é a capital, e mais umas 3, 4 cidades, o resto é só um desertão, que a Mongólia entrou como um dos países que foi pioneiro na repatriação de fósseis, ou seja, um fóssil, esse Tarbosaurus, que é esse tiranossauro gigantesco lá da Mongólia, ele foi repatriado, ele estava nos Estados Unidos e eles conseguiram, através de negociações entre os dois países, na justiça, com polícia e tudo mais, a repatriação desse material que foi levado ilegalmente, né, por contrabando lá para os Estados Unidos e foi devolvido ao Museu de Ulaanbaatar. Só que como a Mongólia tem muito fóssil e tem um terreno muito ermo, muito amplo, é difícil de fiscalizar, eles nem têm tanta gente assim para fiscalizar, acaba tendo muito tráfico, ou seja, quando o comércio é proibido, você gera o tráfico. E esse tráfico de fósseis, ele é bastante ingrato quando a gente está falando de comunidade científica, porque o que sustenta a comercialização de fósseis não é o mercado científico, não são acadêmicos que ficam lá comprando fósseis. Em alguns países que historicamente o comércio de fósseis é permitido, como a Alemanha, Inglaterra, tal, você ainda tem muito esse tráfico sendo alimentado por pesquisadores. Porém, quando a gente vai para o mercado negro mesmo, que existe mundialmente, a maior parte das pessoas que compram são colecionadores particulares. E eles não estão, usualmente, nem aí para a parte acadêmica. Eles só querem o fóssil porque ele é bonito. E isso facilita muito as falsificações e as fraudes. Ou seja, é muito comum você encontrar fósseis que são colagens, ou seja, montagem de um fóssil no outro, que são destruídos, ou seja, você tem às vezes o fóssil inteiro, com o corpo, com o rabo, com os membros, com a cabeça. Só a cabeça meio que é bonita e interessa. Você vê esses caras que são os garimpeiros de fóssil, digamos assim, destruindo boa parte do material, porque isso não interessa, isso não é vendável, isso não é bonito, aniquilando informações científicas que seriam fundamentais e são únicas, nunca mais vão se formar, pegando só a cabeça, ou pegando só um osso mais bem preservado, ou mais bonito. Ou seja, esse lado do mercado negro, que alimenta mais uma questão estética do que científica, acaba sendo muito prejudicial, porque você acaba tendo aquelas partes muito informativas, mas que não são esteticamente bonitas, sendo jogadas fora, e aquela parte que é muito bonita, que seria aquilo que teria valor estético, sendo inclusive enfeitada. Ou seja, coloca uma crista onde não existe, coloca um dente onde não tem, coloca um monte de coisa fake, que justamente acabam tirando toda a relevância acadêmica do negócio, porque você estragou o material, você estragou o fóssil, você cagou tudo. Eu gostaria de fazer um vídeo sobre essa questão de comercialização de fósseis, se deve liberar, se não deve liberar, se deve comercializar ou não. E por um lado, ao liberar o comércio de fósseis, você gera esse tipo também de procura, né, de pessoas que querem só saber da parte estética, que vão sentar em cima desse fóssil, colocar na sua sala e que a ciência não vai ter conhecimento da existência desses fósseis. Por outro lado, proibir também não ajuda muito, porque você acaba tendo essa dificuldade de saber o que está circulando no mercado negro, porque as pessoas podem ser presas, né, e quando há esse medo de ser preso, as pessoas mantêm em sigilo, e também não facilita a geração de pessoas especializadas na extração de fóssil. Por exemplo, você tem esses garimpeiros aí de fósseis que são amadores, os caras vão lá, quebram tudo e fazem tudo ser destruído justamente porque eles querem só o filé mignon das coisas para poder vender, enfim. Enquanto que se você tivesse um treinamento para essas pessoas, ela poderia pelo menos manter o fóssil inteiro. E esse material fóssil aqui que foi descoberto na Mongólia, ele foi coletado, digamos assim, de um desses garimpeiros aí, né? Ele não foi pego lá na Mongólia mesmo, né? Ele foi pego na Europa. Então ele foi salvo, digamos assim, né? Ele foi resgatado, porque senão ele poderia estar agora na mesa de um colecionador ou então num canto de sala de alguém que gosta de fósseis. Tá? Então, eu já tinha comentado sobre isso naquele meu vídeo falando sobre o dinossauro com penas, né? A pena dos dinossauros que tinham sido encontrados, né? No âmbar. Tá? Não sei se vocês se lembram, eu fiz um vídeo sobre isso, que foi encontrado lá em Myanmar, né? E que tinha toda uma questão política lá e que também existia esse garimpo de fósseis lá. Aqui no Araripe, no Ceará e um pouco para lá de Pernambuco também, você tem um comércio ilegal de fósseis que é monstruoso, gigantesco, que vai embora do Brasil por navio, ou seja, nem adianta. Tem às vezes umas batidas que o pessoal recupera em aeroportos, mas a maior parte vai embora de navio mesmo. Geralmente para grandes polos
de compra desses materiais, que geralmente é a Europa, né? Então é Alemanha, Inglaterra e tal. Então países em que tudo é liberado, como nos Estados Unidos, você tem vários problemas sendo gerados, e países que tem tudo proibido, como é o caso do Brasil, da Argentina e tal, você tem outros problemas sendo gerados decorrentes da proibição. Não sejam arrogantes aí nos comentários, querendo achar que tem a solução para tudo, dizendo que é só proibir tudo ou é só liberar tudo, tá? Não é uma coisa tão simples assim quando a gente está falando de algo que possui um valor patrimonial, tá? Algo que tem um valor histórico, ou seja, não é uma coisa necessariamente financeira, e também tem um valor financeiro para algumas pessoas. Então quando você tem essa briga, essa discussão, não é uma coisa tão simples assim. Bom, eu fiquei sem o meu gravador agora nesses últimos minutos aí, então vocês ficaram ouvindo aí com um som com mais eco, tá? A máquina de lavar batendo, mas tudo bem, tá? É porque acabou a bateria aqui do meu gravadorzinho aqui, depois eu tenho que trocar. Não vou gravar de novo tudo que eu falei aqui só porque tá sem bateria. O Sci-Hub, que é aquele portal, né, que eu já tinha feito um vídeo explicando aqui também, vou deixar linkado aqui embaixo, que ele craqueia, né, esses artigos científicos. Como eu falei naquele meu vídeo sobre o Sci-Hub, ele foi condenado na justiça, né, a moça que é a detentora do site foi condenada na justiça, boa parte dos domínios saíram do ar. Eu estou trocando, nos últimos vídeos de 2017, pelo menos, eu estou trocando todos os domínios do Sci-Hub para aquele que foi liberado. Então antes era .cc, depois virou .io, depois ficou .bz, e todos eles caíram, tá? Então agora eu vou ver se eu consigo ter tempo de trocar nos últimos vídeos as referências para o .onion, que é uma maneira que ainda está funcionando, tá? Mas pode ser que semana que vem também não esteja funcionando e vai ter que ser trocado novamente, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo o artigo craqueado também por esse Onion. Vamos ver quanto tempo que o artigo fica aberto aí para vocês poderem ver as imagens em HD e etc. Ah, e outra coisa que eu ia quase esquecendo, dia 6 de janeiro, vocês aí do Rio de Janeiro, vai ter no Teatro do Shopping da Gávea, tá? Minha apresentação. A ciência só está certa quando concorda comigo. Então você aí do Rio de Janeiro, que estava louco para ter uma apresentação do Pirula, que estavam chorando, pedindo, implorando nos comentários há anos, finalmente vai rolar no Rio de Janeiro, no dia 6 de janeiro, tá? Eu sei que é uma data não muito boa para muita gente, porque é perto das festas, tal, Dia de Reis, mas já tem ingresso para vender e aqui embaixo eu vou deixar o link para compra. Então era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Eu queria falar para vocês sobre a descoberta desse fóssil e sobre a relevância que ele tem também sobre essa questão de tráfico, né, e comércio ilegal de fósseis, tá? Que eu já tinha discutido em outros vídeos, vou deixar todos linkados aqui embaixo, ou no izinho, ou nos cards finais. E quero fazer um grande agradecimento no final desse vídeo ao Sérgio Sacani, tá, do Space Today, e me incentivou a gravar esse vídeo. Um abraço e falou!